Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Estamos curados, estamos completos, reinamos em vida e o mundo precisa conhecer essa verdade. Vamos louvar. Chegou o momento do mundo conhecer a verdade. O sangue de Cristo. Chegou o momento em que Deus, através do Evangelho, estabeleceu o seu governo a todas as nações. Hoje já se ouve uma só voz, e todos os filhos de Deus viverão a palavra da fé e dirão: estou curado, estou perfeito, eu reino em vida, sou sempre salvo, eu sou rica, eu sou rico, nada me falta, eu tenho tudo, estou completo. Meu Senhor me fez feliz, 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 meu Senhor me fez feliz. Chegou o momento do mundo conhecer a verdade, onde ninguém mais desonrará o sangue de Cristo. Chegou o momento em que Deus, através do Evangelho, estabeleceu o seu governo a todas as nações. Hoje já se ouve uma só voz, e todos os filhos de Deus viverão a palavra da fé e dirão: estou curado, estou perfeito, eu reino em vida, sou sempre salvo, eu sou rico, nada me falta, eu tenho tudo, estou completo. Meu Senhor me fez feliz, 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 meu Senhor me fez feliz,
meu Senhor me faz feliz. Assim é. Quando falamos do Evangelho com pleno entendimento, vivemos pelo amor de Deus e vivemos por sua graça. Abba, Pai, vamos louvar. Quando se fala do Evangelho com pleno entendimento, então o amor que vem de Deus, esse amor te fez puro, santo, justo e perfeito. Esse amor te transportou para o melhor. Ninguém segundo a carne. Graças, papai, porque já não conhecemos ninguém segundo a carne. Vivemos pelo amor de Deus. Abba, Pai. Quando se fala do Evangelho com pleno entendimento, então o amor que vem de Deus, esse amor te fez puro, santo, justo e perfeito. Esse amor te transportou para o melhor. Viver o amor de Deus é viver pela verdade, é amar como Cristo nos amou. Viver o amor de Deus é viver por sua graça, é não conhecer ninguém segundo a carne. Quando se fala do Evangelho, teu pacto, Senhor, é eterno, que está em nossas mentes. Abba, Pai, vamos louvar. Teu pacto, Deus eterno, tua graça, ó Deus, é para sempre. Teu pacto, Deus eterno, tua graça, ó Deus, é para sempre. Desde antes me foi dada, reservada para a glória, gravada em meu coração. E por isso agora reino, caminhando em tuas obras. Teu decreto e teu amor. Graças, papai, por esse pacto eterno que está gravado em nossos corações. Abba, Pai. Teu pacto, ó Deus, eterno, eterno, tua graça, ó Deus, é para
Mônica, receba infinitamente mais por essa linda, poderosa, gloriosa ministração de alabança, de louvor ao Senhor. Quantos estão nesse dia precioso aqui presencialmente, tão gozosos, felizes, de bom ânimo, vivendo o melhor dia de sua vida? Dê um forte aplauso ao Senhor, ao anjo, por isso. Graças a Deus. Graças ao Senhor pela saúde, né? Ei, que saúde maravilhosa. A vida de Jesus se manifesta em seu corpo, em nosso corpo, no corpo da igreja, da congregação dos espíritos justos aperfeiçoados para sempre. Estamos aqui num vasinho de barro. O tesouro é precioso, mas o vaso é de barro. Ele trinca, ele chora, ele quebra, ele tem dodói, mas graças a Deus pelo Espírito que é perfeito, e nós, através do crescimento da palavra, vamos reinando de glória em glória a cada dia. Recebam infinitamente mais, você que está aí também pela internet, já, claro, não neste domingo, né? Não estamos fazendo transmissão ao vivo ainda, mas você que está aí pela internet na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, em todas as feiras que você puder assistir, e também no sábado, né? E ficamos felizes porque você está acompanhando este ministério. Ontem nos comunicamos com um abençoado lá de Salvador, lá na Bahia. Ei, Bahia, que maravilha! Lá em Salvador da Bahia, estava assistindo o YouTube lá um vídeo, falou: manda para mim esse tema precioso, tema de último aí da semana. Maravilhoso, né? Lembra, Marcos, o nome do tema? Quarta-feira. A igreja e os templos de Deus. Quem não assistiu, vá lá. Não é assistir, é entender. A igreja, quantas? Uma. E a igreja é formada pelo quê? Pelos membros. Quem são os membros? Nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Cada um de nós é um templo do Espírito Santo. É aí que Deus mora. No velho pacto, Deus disse: o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, concreto, tenda de plástico, de pano, de metal, do que for. O Senhor não habita lá. O Senhor habita aí, aqui, em mim, em sua mente, em minha mente. O Espírito Santo de Deus vive em você. É Cristo em você, esperança de glorificação para sempre. Isso é lindo, precioso e maravilhoso. Onde você andar, aí anda um templo do Senhor. Olha, sabe lá o que é isso? Subiu no ônibus, quem está lá? Um templo de Deus. Entrou no metrô, está dirigindo um carro, está no avião, andando na rua, está na feira, no mercado, ali está um templo de Deus. Oi? Onde você pisar, ali você já é abençoado, onde você estiver. Não existe esse negócio, eu tenho que ir para tal lugar. Não, Deus te manda, te joga para cá, te põe em outro lugar, te coloca ali, mas onde você estiver, amando dele, ali está um abençoado, que tudo vai dar certo, não vai dar nada errado, e tudo está muito bem. E você quer ouvir mais sobre isso? Acesse as redes sociais, que para a internet e aqui presencialmente também estão aí na sua tela, as redes sociais. E somos felizes porque você tem acessado, eu sei que tem umas pessoas que mandam saudação até pelo YouTube. Ô, meu irmão, muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo, né? Ali no canal do YouTube, que é um canal que não é diário, né? É um canal que fica lá, guardado, registrado, a saudação dos abençoados, lá, abençoados de todos os lugares do Brasil e do mundo. O mundo é nosso, graças a Deus, tudo é nosso. Então, vamos adiante. Eu tenho aqui uma comunicação muito especial para fazer. Temos um vídeo curto? Temos um vídeo curto, algo assim, não? Não. Então, o que temos agora? Vamos para a sementeira na sequência? Mas antes, não. Antes eu quero dar duas informações bem especiais que vocês vão gostar muito. A primeira delas, do nosso amado pastor Ivan Lopes. Pastor Ivan Lopes é um abençoado que está junto conosco em tudo, no espírito, no entendimento, graça e apostolado, tudo certinho, está perfeito. E ele enviou, ontem eu falei com ele, enviando uma saudação a ele, e ele mandou um grande abraço a todos vocês. O desejo dele é estar aqui conosco
E se nós tivermos recursos, eu recebo a cobertura ministrando nessa direção, ele estará aqui conosco. Eu recebo isso em breve, não é? Eu recebo, essa é a minha confissão também. E tenho certeza absoluta de que lá em Londrina, onde nós estaremos, quando eu digo nós, eu digo, no momento, digo eu, eu estarei, se o Senhor permitir, isso está caminhando nessa direção, está aí o convite para todos, para a internet, para você, receba que o espaço caiba. Em nome de quem que nós estamos? Desce um pouquinho aí, Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Porque Ele é o mesmo ontem, aqui agora e para sempre, eternamente. 1 Coríntios 3,7, Hebreus 13,8, Filipenses 2,9. Oi? 3,11? Que está 3,17, tem que arrumar então. O 1 deu um setinho, fez um setinho. Então tá bom. Então aí está o convite para Londrina. Quando nós estivemos em Londrina no domingo passado, na semana passada, nós compartilhamos ali, e qual não foi surpreendente para mim, foi maravilhoso, uma surpresa extraordinária, quando eu vi, né, os abençoados ali com um interesse de retornar a congregar oficialmente em Londrina. E eu falei, puxa, que bacana isso. E aí imediatamente me pus na internet, daqui mesmo, de onde eu estava lá no sítio, lá na chácara, lá, fui para a internet, fui procurar. As abençoadas Tieco e Cláudia saíram buscando também lá, de carro, de Uber, a pé, foram lá buscar um espaço lá em hotel, alguma coisa, mas encontramos um espaço muito bom, né? Fica em Londrina. Como assim fica aberto? Perto? Perto. É perto. Londrina é uma das cidades mais bonitas que eu conheço no Brasil, sinceramente falando. E quando encontramos esse espaço, o endereço está ali. E quem quiser ir, pode ir. De avião, de carro, de bicicleta, mas de avião, de moto, de carro, ou de ônibus, ou do que quiser, como for. Nós estaremos lá no dia 10, sábado. Dia 11, todo mundo sabe que é dia das mães. Então, sabe como é que é o dia das mães, né? Não preciso falar, as mães sabem como é que é o dia das mães, não preciso falar nada, os pais também sabem, filhos sabem, todo mundo sabe. Então, é almoço para todo lado, é comidaiada para todo lado, tudo está bem. Então, dia 10, sábado à noite, 7 horas da noite, os abençoados estaremos reunidos lá para uma reunião oficial em Londrina. Isso, glória a Deus por isso, uma saudação a Londrina, amada, maravilhosa em Londrina. Tá bom? É isso aí. E aproveitando, isso aqui não precisa, é importante que fale aqui, que esteja gravado também, porque foi anunciado que nós estaríamos aqui no domingo que vem, dia 4. Mandei para todo mundo, avisei todo mundo, para os abençoados já se prepararem. Só que eu não sabia que ia acontecer isso em Londrina. Eu não sabia que a cobertura estava preparando para lá. Então, 4 viagens ia ficar um pouquinho puxado. Então, o que nós fizemos? Uma semana atrás da outra. Então, nós vamos cancelar, já avisei inclusive a abençoadinha Fernanda lá na frente, estamos cancelando domingo que vem, tá? Vamos ter que preparar toda essa programação de Londrina com calma, com tranquilidade, com sabedoria, com entendimento. Abençoado Paulo Crespo estará nos auxiliando lá já, né? E tem muita coisa boa acontecendo por lá e vai ter melhor ainda. Eu recebo que todos que receberam a graça e o apostolado não se esqueceram, porque é impossível esquecer. Você esqueceu? Não, você está aqui porque não esqueceu. Eu esqueci? Jamais. Então, a familiarização com a palavra da graça nos faz lembrar. Vamos lembrar. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse. Então, o evangelho da incircuncisão será ministrado em Londrina. Cristo ressuscitado
No próximo dia 10 todos estão convidados e no dia 4 não haverá, domingo que vem, a reunião aqui, só no dia 18. Ah, que saudade que vai dar, mas vai ser bom demais. Dia 18 vai ter festa aqui. Tá bom, abençoados? Dia 18. Vamos em frente. Com todo esse espírito, nos resta o quê? Fazer a palavra correr. Nós fazemos a palavra correr de muitas maneiras. Olha aí, a palavra correndo. Vocês sabem? Você conhece esse videozinho, né? Vamos lá, vamos a ele. Como é que se pode semear? Agora você veja como é que é interessante a coisa. Eu não preciso nem explicar para que semear. Para poder estar aqui, para poder estar em Londrina, para poder estar... Olha, eu sei que tem 2 abençoados lá em Curitiba também. Curitiba, Paraná. O Paraná está bombando, hein? Tem abençoados em Curitiba, tem um abençoado em Guarapuava, e tem abençoados no interior de São Paulo, não preciso nem falar, né? Tem um abençoado José, que vai lá para a Argentina, a palavra corre lá também. Não é fácil, um país extremamente religioso, né? Cidade lá, a região toda religiosa demais, né? Então, é tremendo a Argentina. Bom, ia falar outra coisa da Argentina, mas vou deixar para lá, porque todo mundo já sabe o que é, não é verdade? Então, a Argentina é complicado. A palavra tem que correr lá em espírito e verdade. É tremendo. O Evangelho da Graça precisa reinar por lá, porque a coisa é séria. Oi? Dos 4 o quê? Ah, não. Não é essa parte, não. É outra parte. Então, que a palavra corra em todas as partes, abençoados. Na Argentina, no Brasil, na Bolívia, na Venezuela. Que a palavra corra em todos os lugares e que Cristo seja recebido pelas mentes e seja glorificado em cada um de nós. Por isso que 2 Tessalonicenses, que é o texto utilizado nesse caso, que a palavra corra, diz o quê? Que a palavra corra e seja glorificada. O que será que quer dizer seja glorificada? Que frutifique. Não é só correr. Correr, você vai no YouTube, o que tem de palavra correndo por ali? Tem palavra de tudo que é lado, até graça falsa tem lá também. Tem graça falsa? Tem. Tem graça meia boca, tem graça forçada, tem graça inventada, tem de tudo lá. Então você tem que entender o que é graça. E hoje, na palavra que vem daqui a pouquinho, na ministração da palavra, você vai entender exatamente isso. Vamos ficar em pé e vamos semear. Quando você semear, diga assim, abençoado: eu sou um anjo obediente. Sou obediente na palavra, na doutrina e na minha missão, que é fazer a palavra correr. E com a minha semente agora, que eu vou entregar, eu colaboro para que a palavra siga correndo. Glória a Deus por isso. Venha, semeie com gozo. Muito bom. E vamos lá. Glorinha não pôde estar hoje, mas está lá, muito feliz, reinando em vida. Estará em Londrina, estará aqui de novo dia 18. Eu te dou graças, Pai, pois sei que sou tua filha, de um amor infinito. Te exalto em espírito, te dou graças, Pai, pois sei que estou livre, nascida de semente e corruptível. Agora sei que não estou perdida, porque sei que sou escolhida. Tua palavra de antemão assim me diz. Oh Jesus, Jesus, o mistério revelado, divina luz. Só Jesus, Jesus, quem levou todo o
estou salva e livre do diabo, filha predestinada. Te dou graças, Pai, por teu conhecimento, por todo entendimento. Sei que em ti estou perfeita, agora sei que não estou perdida, porque sei que hoje reino em vida, tua palavra de antemão assim me diz. Oh Jesus, Jesus é o nome que é sobre todo nome, só Jesus, Senhor Jesus, tudo consumado está naquela cruz. Cristo Jesus, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Com a minha boca confessarei, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que lindo, né? Uma dica do abençoado aqui, que pessoa idosa acima de 65 pode comprar a passagem com 50% de desconto para Londrina, tá? Então ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil. É uma ótima viagem. A cidade é linda, os abençoados lá são maravilhosos. Quero aproveitar esse momento, antes do tema de hoje, para enviar um abraço, primeiro a vocês abençoados aqui presentes, pela sua semente, pela sua semeadura, porque você tem sido fiel na semeadura e essa semeadura tem permitido que a gente faça tudo o que a gente faz. Também os abençoados no Brasil todo. Quem está me ouvindo sabe, não dá para citar nomes aqui, são muitas pessoas que estão assistindo, que estão participando, que estão firmados e ancorados. Recebam infinitamente mais pela sua semeadura também. Estamos aqui hoje por causa de vocês, vamos para Londrina por causa destes abençoados aqui, de vocês também. Enfim, tudo que fazemos é para que a palavra corra. A ministração de hoje tem por título Anjos Obedientes. Todo anjo não é obediente? Eu respondo durante o estudo. O termo angelos na Bíblia, no grego, significa mensageiros. Anjo é um mensageiro. Simples assim. E nós somos o quê? Anjos. Será que nós somos mensageiros? Vou responder também durante o estudo. Em Hebreus 1,14, o apóstolo Paulo aclara que estes anjos são espíritos ministradores a favor dos herdeiros da salvação. Eles não atuam por iniciativa própria, não tem um anjo que diz assim: eu gostei desse aqui, eu vou lá dar uma força. Não é assim que funciona. Estes anjos são direcionados pelo Senhor a favor de cada um de nós.
Eles atuam em obediência, anjos obedientes a seu Senhor. Se o Senhor tirar esse anjo, acabou. Tem gente salva, sempre salva no espírito, que não tem mais anjo? Pode ter. Só que aqui ele está andando por aí que nem... Sabe como é que é? Será que batendo cabeça, qual é a vontade de Deus? Não está sabendo o que está acontecendo. Porque ele tem anjo, mas ele não tem dentro dele a palavra da graça. Então esse anjo, nós estávamos no sistema religioso, lembra-se disso? Nós tínhamos anjos lá, mas eles funcionavam a nosso favor? Não. Como funcionam hoje, não. E com o nosso entendimento que nós temos a respeito disso, hoje também não. Então, eles são espíritos enviados a nosso favor. Eles são filhos de Deus? Não. Esses não. Eles não foram gerados por Deus. Quem foi gerado por Deus? Nós. Nós somos anjos, filhos. Eles são anjos, espíritos, servidores. Quer um exemplo disso? A profecia de Isaías é uma das coisas mais fantásticas que existem nesse trecho de 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, foi um dos melhores reis que Israel teve. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Isso não foi sonho de Isaías, foi uma visão. Deus deu a visão a ele para que ele exercesse a profecia, o ministério dele. E seu cortejo enchia o templo. Isaías viu um cortejo angelical, celestial. Verso 2. Acima dele, do trono, havia serafins, uma espécie de anjo. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos. Cobriam, porque havia pecado na terra. Para entender, veja, cobriam seus rostos por causa da santidade de Deus, tá? Com 2 cobriam seus pés, também por causa da santidade, e com 2 eles voavam para louvar. Era um cenário glorioso aquele ali, que só aí está 24 horas lá acontecendo nesse momento. Verso 3. E um falava com o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então esse cortejo existe até o dia de hoje, isso é 24 horas. Louvor ao Senhor o tempo todo. Sempre que nós falamos e ouvimos sobre anjos, nosso entendimento imediatamente é direcionado para o serviço angelical ministrado por estes anjos, porque estes anjos louvam o Senhor lá, mas tem outros anjos que vêm aqui, ou que vinham mais aqui ainda, naquele tempo, para trazer recados. Vou dar um exemplo dos recados que os anjos trouxeram. Lembram-se do Gabriel, anjo, chegando a Maria e dizendo: Maria, você vai ter um filho, seu nome vai se chamar Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembra disso? Quem que chegou até Maria? Um anjo, um mensageiro. O mesmo anjo foi até Zacarias também, para anunciar a Isabel o nascimento de João Batista. No antigo pacto, você se lembra que quando Ló e Abraão se separaram, Ló foi morar em Sodoma. Ele escolheu Sodoma porque tinha uma cidade muito bonita, né? O Abraão foi viver no cantinho dele, nas montanhas. 19:1 de Gênesis, está aí, ó. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E aí? Aí é a chegada dos anjos a Sodoma. O que aconteceu nesse episódio? Um fato até curioso. Os anjos que não queriam entrar na casa de Ló, eles queriam morar na rua. Por quê? Porque já sabiam o que ia acontecer por ali. Mas Ló insistiu tanto que hospedou os anjos em sua casa. Deu comida, deu bebida, anjo comendo e bebendo. Que anjos eram esses? Eram só espíritos? Não, eram gente. Estavam em corpo humano, para comer e beber. E foram dormir também. É um mistério. Não vou entrar nesse assunto. Será que era um anjo
que se materializou em corpo humano? Ou será que era um dos homens que estavam vivendo ali que o Senhor utilizou para servir como anjos? Isso não é problema nosso. Mas vamos lá. Os anjos entraram e estavam deitados já de madrugadinha, gostosos, silêncio. Daqui a pouco começa uma bateção na porta tremenda, porque uns homens maus e perversos estavam com outras intenções com os anjos. E imediatamente os anjos cegaram aqueles homens, eles ficaram batendo na porta que nem loucos, depois se foram. No dia seguinte, logo no amanhecer, os anjos chegaram para Ló e falaram para ele: você está vendo? Vamos embora daqui imediatamente. Pega as tuas coisas, mulher, filho, todo mundo, tralha, pega tudo que der para carregar e vamos embora, porque a cidade vai ser destruída. E que ninguém olhe para trás para ver o que Deus vai fazer com a cidade, porque não interessa para ninguém. Foge. A gente também sabe da história que não nos interessa hoje, que a mulher do Ló se transformou numa estátua de sal, porque desobedeceu ao Senhor. Anjos obedientes, e a mulher de Ló era um anjo desobediente. E ali ficou ela mesma ali. Em Hebreus 2,14 nos é aclarado que Papai Deus trouxe, Hebreus 2,14, seus anjos filhos à terra. Conhece esse texto? Você já deve ter ouvido ele umas 10.000 vezes. E visto como os filhos, que são anjos, quem são? Nósinho aqui, ó. Participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. O que importa agora é que os filhos, que somos nós, participamos de carne e de sangue. Tem algum outro texto na Bíblia que nos dá essa ideia também de participação de carne e sangue? Gênesis 28:12. Gênesis 28:12. E sonhou. Quem que sonhou? Jacó. Conhece essa história, né? Se não conhece, está sendo apresentado a ela agora. E sonhou Jacó, e eis aqui uma escada que estava apoiada na terra, encostado com o pé aqui, e seu extremo tocava no céu. E eis aqui anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Uma interação entre céu e terra. Naquele tempo havia pecado, mas isso não importa agora. Havia uma interação. Então Deus mostrou para Jacó, através de uma visão, porque Abraão, Isaque e Jacó, vocês se lembram que os pais da fé, né? Então Deus revelou esta visão a Jacó e não foi muito longe disso. Ele viu anjos descendo e subindo, descendo e subindo. O que é isso? Filhos que vinham participar de sangue e de carne. Acabava a participação, cumpriram sua missão e voltavam para o seu estado original. Quem somos nós? Anjos, filhos, que estamos aqui participando de carne e sangue. Para que Deus nos trouxe aqui? Tem hora que você faz essa pergunta escondidinho no seu canto. Quando está no meio daquela situação, você fala: Senhor, não fale isso não, mas dá vontade de falar de vez em quando, porque a prova é forte, o forno é pesado, e você fala: Senhor, não dá para eu... libera essa aqui para mim? Não dá. Se você pedir isso, é capaz de aumentar o forno. Por que nós estamos aqui? Para conhecer o mal. Porque conhecer o bem a gente já conhecia. Antes da fundação do mundo não havia nenhuma oposição a você. Mas aqui existe oposição desde que nasce. Aliás, você já viu criança que nasce sorrindo? Toda criança nasce chorando, né? Mas, curioso, né? Interessante, né? Por quê? Porque ela estava num ambiente agradável e já botaram ela para um ambiente onde ela não está acostumada a viver. Todos nós estamos levados a viver em ambientes onde não estamos acostumados a viver por causa da nossa participação de carne e sangue. E já começa pela nossa família, que nem sempre, ao longo do tempo, você vai descobrir que nem sempre é aquela família que você gostaria de viver nela, porque há muita decepção. Mas vamos lá. O contexto, agora vamos aqui, um contexto muito interessante. O encontro de Jesus com alguns saduceus, lá em Lucas 20, 27 em diante.
que é saduceu? Saduceu é uma seita judaica, assim como os fariseus, que eram outra seita judaica. Mas há uma grande diferença entre fariseus, dos quais Paulo era um. Paulo era fariseu, se você não sabia, também está sabendo agora. E Paulo foi educado crendo na ressurreição dos mortos. E os saduceus eram uma seita que existe muito hoje em dia, não com o nome de saduceu, mas com outro nome. Várias seitas, Nova Era e outras coisas mais, que creem em reencarnação. Nós cremos em reencarnação? Não. Chegando então alguns dos saduceus, os quais negam haver ressurreição, perguntaram a Jesus, aquela perguntinha tremenda: mestre. Esse mestre não foi que os saduceus criam que ele era mestre, porque eles só creriam que Jesus era mestre se ele fosse saduceu. Se Jesus cresce na reencarnação, eles diriam mestre, mas como ele não cria, eles disseram mestre. Moisés nos escreveu: se o irmão de alguém morrer tendo mulher, preste atenção, se o irmão de um homem morrer tendo mulher e não deixar filhos, que seu irmão se case com ela e levante descendência a seu irmão. Isso estava na lei, está na lei dos judeus, na lei de Moisés. Deu para entender, né? Houveram, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou esposa e morreu sem filhos. O segundo tomou também a mesma mulher e morreu sem filhos. O terceiro a tomou, e assim todos os 7, e morreram sem deixar descendência. Tremendo abençoada lá. Finalmente, morreu também a mulher. E a perguntinha vem agora. Na ressurreição, pois, de qual deles ela será mulher, já que os 7 a tiveram por mulher? Pergunta de YouTube de alguém que não tem nada para fazer, não entendeu nada, e fica perguntando coisa que você fala, vou ter que responder por questão de consideração. E Jesus então respondeu: os filhos deste século se casam e se dão em casamento, carne e sangue. Mas os que forem tidos por dignos, não são todos, os que forem tidos por dignos de alcançar aquele século, o século da ressurreição, é a ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. O motivo nós vamos descobrir já já, não passou para o texto ainda, só para entender. E o saduceu só ouvindo. E aí vem, verso 36. Porque não podem jamais morrer. Adeus reencarnação. A não ser que você não creia na Bíblia, eu não posso fazer nada. Se você não crê na palavra de Deus, de Cristo, aí você vai continuar crendo na reencarnação. Você é um antibíblico. Mas se você crê na palavra de Deus, no Evangelho, daqui no caso livro histórico, Paulo também fala sobre isso, você vai ter que dizer que não tem reencarnação. Por quê? Porque os que vão encontrar e alcançar o século vindouro, cada um tem um espírito e uma participação de carne e sangue. Morreu, volta para o estado original. Vieram participar de carne e sangue só uma vez, pois são iguais aos anjos. Esse já é o verso seguinte. São iguais aos anjos e são filhos de Deus, espíritos filhos, ao ser filhos da ressurreição. Nós não somos pedaços de carne. Um belo dia, essa vida aqui deu errado. Aí o reencarnacionista acha que agora então, na próxima reencarnação ele pode melhorar. E se não der certo na segunda, vai para a terceira, para a quarta, quinta, sexta, sétima. Segundo eles, tem alguns que voltam para trás, piora, e tem outros que melhoram. Espírito não precisa disso, é um espírito perfeito, justo, completo, abençoado. Se é espírito,
Participou de carne e sangue, cumpriu sua missão? Fui. Agora é a recompensa. Se é carne, não tem espírito, vai aperfeiçoar o quê? Se é carne, filho de perdição, vai aperfeiçoar? Será que Judas teria a chance de se aperfeiçoar? Não, porque Jesus disse a ele, disse ao Pai, quando ele estava orando pelos seus discípulos, em João 17, Jesus disse, somente um se perdeu, que é o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ele tinha que se perder. Isso é forte, né? Mas é verdade. Mas, quanto aos fatos de que os mortos hão de ressuscitar, até mesmo Moisés ensinou na passagem da sarça, quando Moisés foi chamado para ir para o Egito, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quem eram Isaque, Abraão e Jacó? Quem eram ou quem são? Estão vivos. Eles estão vivos. Veja o verso 38. Porque Deus não é Deus de mortos, senão de vivos. Pois para Deus todos vivem. Todos quem? Os seus filhos, que são dignos de alcançar a ressurreição dos mortos. Todos nós somos dignos de estar aqui. Somos dignos de ter Cristo em nossos corações. Olha que coisa tremenda é essa. Dignidade de sermos eleitos com dignidade. Então essa historinha de reencarnar para tentar aperfeiçoar diante de Deus, isto é mentira. Mentira com o M maiúsculo, o E também, o N, tudo é maiúsculo. Mentira, não existe. Abraão, Isaque e Jacó não vão reencarnar, nunca reencarnaram e não reencarnarão, porque eles são espíritos perfeitos e completos em Cristo. Respondendo-lhes alguns dos escribas, veja que agora não é o saduceu que responde. O saduceu ouviu e pulou fora. Os escribas, que eram escritores da lei, escreviam a lei nos pergaminhos que estavam ali, disseram, mestre, mandou bem. Disseste bem. E o verso 40 é muito claro. E não ousaram perguntar mais nada. Você chegar diante de Jesus e fazer uma pegadinha. Quem somos nós hoje, abençoados? Somos mensageiros obedientes, anjos obedientes, com uma missão a cumprir. Porque todos os anjos têm uma missão a cumprir e nós temos a nossa. Nós fomos criados por Deus em espíritos sem corpos humanos e fomos gerados, filhos que hoje estão participando de corpos humanos. Nós recebemos missões, encargos e encomendas. Qual é a nossa missão de cada um de nós? Será que a sua é diferente da minha? Não. A forma de fazer pode ser diferente, mas a missão é a mesma. Qual será? Vamos a Hebreus 13:1. Permaneça o amor fraternal. Verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Olha que tremendo que é isso. Como é que você pode hospedar um anjo espírito na sua vida? Você não sabe que ele está ali. Mas você sabe que você tem um anjo que cuida de você. E eu posso te dizer que ele está hospedado em sua casa, em seu redor, em todo o tempo. Não só na casa. Ele está hospedado em tudo aquilo que você fizer. É como se ele estivesse hospedado, grudado do teu lado aqui, de mão dada. Isso é tremendo, hein? Esse é um entendimento já mais elevado, tá? Agora o verso 3, que é mais elevado ainda. Lembrai-vos dos presos. O sistema adora isso. O sistema, se lê um texto desse, vamos fazer visita nas cadeias. Fazer visita na cadeia. Tem alguma coisa contra você aí? Você que está falando, você aqui está falando que não pode ir na cadeia? Eu não falei isso.
Você pode ir onde você quiser, cadeia, hospital, qualquer lugar. Somos mensageiros em todas as partes. Só que não é lembrai-vos dos presos, somente os presos que estão nas cadeias, porque lá estão cumprindo pena porque fizeram algo que não devia. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos juntamente com eles. Mas espera aí, eu não fiz nada. Ele fez, eu não. Mas agora vem o entendimento aqui para baixo. E lembrai-vos dos maltratados, como que também vós mesmos estáis. Eu estou sendo maltratado? Sim, você está preso e maltratado no corpo. Você sabia que nós estamos presos na nossa participação de carne e sangue? Nós estamos como que aprisionados nisto aqui, pelo tempo que Deus quiser. Isso é uma prisão para nós. Paulo disse: eu gostaria de estar fora deste corpo para estar presente com o Senhor, mas o Senhor pede que eu fique aqui por um tempo ainda. Até que chegou o momento que ele foi chamado à presença de Deus e foi bonitinho embora, falou: graças a Deus, Senhor, aqui estou eu. Tem gente que olha para Paulo, Paulo sofreu e tal, e foi embora e tal. Paulo, um dos homens mais famosos do mundo, porque está na Bíblia com 14 cartas. Foi mais famoso do que qualquer artista moderno ou antigo que você possa imaginar, porque esses aí, ao longo do tempo, são esquecidos. Paulo está na tua mente, a palavra que ele trouxe de Cristo ressuscitado. Então, voltando ao texto aqui, para encerrar. O nosso corpo nos maltrata. Ele não é nosso, isso aqui não é meu. Isso aqui está me maltratando. Então eu tenho que lembrar destes presos como se eu fosse um deles, nesse sentido de estar sendo maltratado como um preso neste corpo que está me maltratando. O meu corpo me maltrata, não necessariamente com enfermidades. A pessoa já pensa em enfermidade logo de cara. Não, a carne lança cada coisa na vida da gente, sim ou não? No pensamento? Cuidado com hoje. Se você ouve alguém falando de horóscopo, de alguma coisa assim, então já te influencia. Qual é o seu signo? É tal. E esse mês não é bom para você, só o mês que vem. Aí você vai fazer o quê? Vai dar uma pausa no mês? Não, você vai ficar pensando naquilo que foi falar. A carne recebeu, não pode receber. Abençoado, eu não creio nisso. Não recebo, não quero nem saber o que está acontecendo aí na sua... Estou fora. Assim como os anjos que visitaram a Ló em sua casa em Sodoma, a cidade mais perversa da Bíblia. Você se lembra o que os anjos foram lá? Estavam dormindo, foram maltratados, foram perseguidos. Nós também somos, por causa da nossa participação carnal. Quer dizer que nós somos anjos, filhos de Deus, e também ministramos a favor de nossos irmãos, e aí entra a nossa missão. Qual é a nossa missão? Falar com os maltratados da Vila Carrão, falar com os maltratados do Tatuapé, os maltratados de Itaquera. Será que tem maltratado em Itaquera? Será que tem gente maltratada em Sorocaba? Tem. Em Campinas? Não, aquela é uma cidade fantástica, maravilhosa, uma das melhores cidades para se viver. Tá. Nossa missão é ministrar a favor de nossos irmãos em meio ao nosso reinado e ao deles. E nós que estamos aqui, temos que ministrar também a quem está aqui do seu lado. Vire para o seu irmão agora, para que lado você quiser, onde tiver irmão aí, da família da fé, e diga para ele: eu sou um mensageiro, um anjo a teu favor. Você é um anjo a favor do irmão que está aí do seu lado. Nós não estamos aqui em competição com ninguém. Nós estamos aqui para ministrar também a favor do seu reinado. Conclusão: todos devemos desempenhar a ministração de uma palavra em graça. Estamos aqui presencialmente para ouvir isso presencialmente. Teve uma abençoada que veio aqui naquela semana que ela veio, e ela disse: estar lá é diferente do que estar na internet. É claro que é, não tem dúvida que é.
E nem sempre a gente pode estar aqui. Estaremos dia 18, vai demorar ainda 3 semanas. Mas é o que a gente tem que fazer nesse momento. Mas por favor, a internet está lá. Quando você nos ver lá na internet, quarta-feira estamos lá. Eu quero estar mais lá também, outros dias. E não acabou ainda não. Necessite, queira falar para um abençoado, para uma abençoada. Queira ser um ministro aos herdeiros da salvação. Porque a nossa palavra é a única palavra que pode resolver qualquer situação de qualquer pessoa nesse mundo. Tenha ela dinheiro ou não. Seja ela intelectual ou não. Seja lá quem for. A palavra da graça é a única. Não existe filosofia humana, não existe seichonoye, não existe autoajuda, não existe, isso passa. A palavra da graça é eterna. O que importa é que a palavra alcance as mentes. A palavra do Evangelho deve estar hospedada, em primeiro lugar, na tua mente. E ela está. E agora você pega essa hospedagem e compartilha com outras pessoas. De que forma? 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, e nós encerramos aqui. No demais, irmãos, orai por nós, disse Paulo, para que a palavra do Senhor corra, ande, caminhe e seja glorificada assim como foi entre vós. Aonde? Em Campinas, em Sorocaba, em Londrina, em Curitiba, na China. Na China, é claro. Na Coreia do Norte. Difícil, hein? Bom, aí é outra história. Chame o anjo chega lá. Na Coreia do Norte? Chega, claro. Na Rússia. O anjo chega lá na Sibéria, naquele lugar mais frio, 30 graus abaixo de zero, com nevasca em cima, sem comida. Chega em todo lugar. E chega também naquele lugar de 40 graus centígrados no deserto de manhã, e à noite vai fazer 20 abaixo de zero. A palavra do Evangelho da Graça chega hoje em todos os lugares. Como foi entre vós? Paulo disse para os Tessalonicenses, a palavra alcançou vocês. Agora vocês têm que alcançar outros. E para que sejamos livrados de homens perversos e maus, não é perverso quanto a... Nossa luta não é contra carne humana. Nossa luta é contra doutrinas humanas. Seja lá quem for que esteja de posse dessa doutrina. Para que sejamos livrados de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Amanhã é segunda-feira, você vai ter bom ânimo amanhã? Amanhã é aquela segundona, vai ter bom ânimo? Muito bom ânimo. Diga, o melhor ânimo do mundo está em minha mente, em minha vida. Esta é a nossa missão, sejamos obedientes nisso também. Senhor, graças pelo privilégio de poder ministrar essa palavra e que ela tenha efeito permanente na minha vida e na vida da congregação que está aqui presente e na congregação que está ali pelo aparelhinho deste tamanhinho que me leva até Coreia do Norte. Abençoados com todas as bênçãos. Somos mais velho que o tempo, Senhor. Vamos louvar, vamos agradecer ao nosso Pai com esse louvor. Abba, Pai, vamos agradecê-lo. Eu sou mais velho. Olha, muito tempo antes de existisse o pó da terra, nós já existíamos. Eu sou mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, eu já existia. Você está vendo a minha carne, porém está ouvindo o meu espírito. Eu sou um Deus, eu sou um Deus em vaso
vaso de barro. Eu sou um Deus em vaso de barro. Você é mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, você já existia. Eu estou vendo a tua carne, porém estou ouvindo o teu espírito. Você é um Deus em vaso de barro. Você é um Deus em vaso de barro. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, e quem são esses filhos? Chega aí, somos nós. Somos nós. Nós somos mais velhos que o tempo. Epa! Antes de Deus criar o mundo, a gente já existia. Nós somos deuses em vasos de barro, escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Escolhidos, escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Ah, papai, isso é assim. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.